Falando em coletiva, a Mayra tá lá, não tá? A Mayra tá lá, Mayra de tá Jaima. acompanhando, inclusive a Mayra que nos antecipou aqui em off que hoje poderia ser uma coletiva sem esses anúncios que se confirmou até agora. Mayra, qual que é o clima aí dessa entrevista coletiva entre o pessoal do Centro de Contingência da Covid-19? Qual que é a sua percepção? E além disso que a gente falou aqui no ar, o que mais você destaca para o nosso ouvinte? Boa tarde. Oi, Mayra, suas fontes são boas, viu? Suas fontes são bem confiáveis mesmo, porque você antecipou isso que está ocorrendo agora. Boa tarde. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, o governador João Dória acabou de ser questionado em relação à fala dele de manhã, que a gente teria medidas mais restritivas anunciadas aqui nesse início de tarde, e não tivemos. E aí ele disse que as decisões, como ele já disse várias vezes, são do Centro de Contingência e passou a palavra para o doutor Paulo Menezes e para o doutor João Gabardo, que são os coordenadores do Centro de Contingência. E o que eles disseram é que a gente está há 3 dias na fase emergencial, que demora 15 dias para a gente sentir o impacto das novas medidas, então não faria sentido colocar mais restrições nesse momento, que seria preciso esperar. O que eu apurei aqui que aconteceu é que não tinha nada planejado, nenhuma medida restritiva planejada para ser anunciada hoje. Mas o governador João Dória acabou falando ali naquele momento na coletiva, todo mundo ficou até... Os membros, do governo ficaram espantados e aí, enfim, não teve medidas restritivas. Infelizmente, a gente esperava, mas essas medidas não vieram hoje. Ninguém quer ter medida restritiva. Ninguém gosta disso. Mas a necessidade, infelizmente, ela requer esse tipo de medida, né? A necessidade, ela requer que medidas emergenciais sejam tomadas. De repente, alguém do governo fala que amanhã o sistema de saúde estaria completamente colapsado. Todo mundo se assusta com isso. Você se preocupa com isso. Você fala, puxa vida, olha, se não vai ter atendimento, nós temos que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Agora, Mayra, me conte uma coisa. Qual a expectativa para sexta-feira? Porque a sua fonte te revelou algo importante, que hoje não teria esse anúncio como previsto, anúncio de restrição. Você bancou isso, antecipou toda a nossa equipe aqui, inclusive na central de jornalismo da Band, agora há pouco. Quando você mandou a mensagem, todo mundo já bancou ali, falou, a Mayra acabou de dizer que não vai ter anúncio coisa nenhuma. Então essa mesma fonte já pode ter se antecipado o que deve ocorrer na sexta-feira. Houve essa antecipação ou ainda não, Mayra? Olha, Joel, a princípio, o clima, assim, é que não vai ter uma medida na sexta-feira também, até porque o governador não deve estar presente, e o que eles têm dito é que a gente precisa de alguns dias para sentir o impacto da fase emergencial das medidas que foram adotadas nesta semana, né? Então, a princípio, a gente vai demorar um pouco para ter mais medidas restritivas adotadas, mas vamos acompanhar, porque as coisas mudam muito rápido, né? Até porque a gente está vendo aí uma evolução absurda de internações e já o sistema de saúde de São Paulo, infelizmente, deve entrar em colapso. Mayra, alguém disse alguma coisa a respeito do seguinte, na fase laranja nós tínhamos 41% de isolamento, hoje temos 44% com a fase emergencial, é uma diferença pouco significativa. Alguém questionou alguma pessoa do centro de contingência, algum profissional do centro de contingência nessa linha, dizendo o seguinte, olha, o que garante que essa fase emergencial ela terá efeito, visto que a diferença de isolamento social é mínima da fase emergencial para a fase laranja. Houve esse questionamento ou não, Mayra? Ainda não, as perguntas começaram agora, mas a gente teve 43% de isolamento na segunda e 44% na terça-feira, segundo o Dr. Paulo Menezes. É realmente um índice muito baixo ainda, que eles esperam índices acima de 50%, mas ele disse que, diferente do começo da pandemia, agora a gente tem uma coisa que influencia, que é que as pessoas saem para andar na rua, fazem exercícios, e isso influencia nesse índice de isolamento social. Porque às vezes elas estão praticando o distanciamento, mas como estão na rua, isso não impacta nessa taxa, como diferente como era no início da pandemia, né? Que todo mundo realmente ficava em casa, mais preocupado, sem conhecer a doença. Então, talvez eles deram essa justificativa. Tá, é importante isso, hein? Bem importante. Quer dizer o seguinte, o cidadão ele está correndo na rua, andando de bicicleta para se exercitar,
mas não quer dizer que ele não esteja fazendo o isolamento social. Ou está indo para o trabalho fora de um horário de pico, por exemplo, Exato. né? Mas está circulando pela cidade. Exato. E essa pessoa que está se exercitando, correndo ou pedalando, por exemplo, ela é tida ali pelos aparelhos que fazem a medição de deslocamento como uma pessoa que não está fazendo isolamento social. Exatamente. Então é importante essa análise, viu, Mayra? Então, olha, Mayra, assim que os primeiros questionamentos acontecerem aí, você dê um toque na gente, por favor, porque o nosso ouvinte está sedento por informação, assim como estamos aqui, principalmente querendo saber dessas próximas medidas que devem ser anunciadas. Ou não, vai, a gente não sabe praticamente mais nada. Mayra, muito obrigado, um abraço para você, bom trabalho. Valeu, Mayra. Valeu, gente, até mais.